pessoal! Bem-vindos ao Mosaico Cultural. A criatividade do DF se reúne para apresentar um grande mosaico cultural. Até o dia 25 de outubro, a música, o teatro, a literatura, o artesanato, o audiovisual e o patrimônio cultural do território chegam à sua casa através do YouTube. Nosso mosaico é composto por espetáculos teatrais, oficinas formativas, sarau de poesia, feirinha virtual e muitas outras atividades. O projeto desafia artistas e coletivos a se expressarem no mundo virtual, experimentando linguagens, formatos e novos futuros atravessados pela pandemia, apresentando conteúdos exclusivos para a web. Agora só falta você, a peça que vai completar esse mosaico. Mosaico Cultural é uma realização da Box Companhia de Arte, co-realizado pela Cervejaria Criolina e o Instituto Soma Cidadania Criativa. O projeto reúne esforços do mandato do deputado Leandro Grais em injetar recursos na economia do DF em tempos difíceis para este setor, gravemente impactado pela crise econômica atribuída ao novo coronavírus. Tem fomento da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal e do Governo de Brasília. Mosaico também reúne os coletivos Associação dos Amigos do Centro Histórico de Planaltina, Celeiro das Antas, Cia Fábula, Criolina, Ibras, Movimento Supernova, Rádio Utopia FM e Sou Brás. E também tem apoio Grande Circular, JM Tecnologia em Eventos, Luz em Movimento, Mixatu, Prisma, Produça e o nome Produção e Comunicação. Acompanhe a programação completa em mosaicoculturaldf.com.br e se inscreva aqui no canal para poder assistir às nossas lives em tempo real. Cadê as antas confinadas mais amadas desse Brasil? Fundado em 1991, o grupo de teatro Celeiro das Antas desenvolve pesquisas e experimentação sobre comicidade e palhaçaria. No projeto Antas Confinadas, o grupo compartilha saberes sobre humor físico, ensinando técnicas teatrais do humor e realizando estudos de personagem a partir da obra Sonho de uma Noite de Verão, de William Shakespeare. A aula de hoje tem como tema respiração consciente, impulso e adaptação, com a apresentação de Zé Regino e a minha amada Elisa Carneiro. Vai que é tua, Zé Regino e Elisa! Tchá, tum, ya! Então, olha pra isso que eu tava esquecendo. É porque agora tá no estúdio, né, gente? Agora sem maiores problemas. Todo cuidado ainda é pouco, tá ligado? Olha só, hoje é mais um encontro das antas confinadas compartilhando saberes sobre o fazer cômico. Tem sido super divertido participar desse projeto Mosaico Cultural. Agradeço toda a equipe, em nome do Celeiro das Antas, por essa oportunidade da gente estar fazendo esse compartilhamento que para nós é muito, muito especial. Então a gente vem conversando esses dias todos e vem falando sobre o trabalho do ator, né? E aí a gente falou que tudo que passa na cabeça do ator, de todas as pessoas, na verdade, né? Do ser humano, que passa na cabeça e interfere no corpo. E aí vocês devem estar pensando, vem cá, mas como é que o cara tem que preocupar com tanta coisa, falar um texto, olhar a marca, isso, aquilo, outro, e conseguir deixar essa cabeça ou esse corpo sem ser tão afetado assim? Pois é. Ó, nunca as artes cênicas evoluíram tanto no sentido de técnica como no século passado, que teve vários teóricos, várias pessoas apaixonadas pelo teatro que se debruçaram sobre essa pesquisa, sobre esse desenvolvimento e pesquisando técnicas para que nós, atores, pudéssemos ter o maior domínio possível da nossa arte. E dando prosseguimento a esse papo, a essa conversa, senhoras e senhores, hoje vai estar aqui presente com nós ela, a grande, não a estrela,
mas a própria constelação de Vênus em pessoa. Elisa Carneiro! Pausa. Yes. E aí, gente, essa é a Elisa, uma das atrizes que vocês ainda não conheciam, do nosso grupo já de celebridades, do nosso não, né? É de Brasília, porque essa aqui é, ó, super cogitada, super convidada, enfim, todo mundo quer trabalhar com ela, todo mundo quer trabalhar com ela, é incrível, é de Brasília, do Brasil e do mundo. Pode chamar, gente, pode chamar que eu sou facinho. 1,99 leva 2 delas. Elisinha. Oi, José. Então, a gente tá aqui esses Oi, dias. pessoal de casa. A gente tá aqui esses dias todos tentando trazer, explicar, colocar para as pessoas essa nossa arte, essa nossa fazer, as complexidades que envolve. Sim. E, na verdade, Elisa, o que a gente quer é desmistificar esses elementos, é torná-los os mais claros possível e para que vocês que estão em casa possam pegar e possam experimentar, possam testar isso que a gente está falando, confirmar se isso é real, se isso não é real. Aí você fala, como é possível? Eu nunca fui numa escola de teatro, eu nunca fiz teatro. Sim, mas está na hora de começar. Começa você com você mesmo, com seu corpo, experimentando, brincando, se divertindo. Está na hora. Demorou, não é verdade? Concordo demais. E a Elisa vai falar de 3 elementos que são muito legais dentro da nossa pesquisa e que fazem uma diferença muito grande. Se eu estiver errado, você me corrige, que é, vamos lá? Respiração consciente. E? Impulso. E adaptação. Gente, Tem coisa pra falar. Esses elementos são elementos que, como eu diria, eles se conectam, né? Isso. Um puxa o outro. Catalisam. Catalisam. Eu compliquei a vida. Ele faz uma junção de tudo isso. Ele chama, atrai, né? Atrai. Isso. E atrai. Isso, catalisa. Isso. Então, olha só. Esses 3 elementos, eles catalisam os outros elementos. Entendeu? De que jeito? A palavra Elisa levantou, cortado, certo. Esse barulho dessa tua cadeira tá muito engraçado aí, José. Não gente, é a cadeira. É a cadeira, por favor. Não é deselegância, não, do nosso diretor, não. Não é meu intestino, não é a cadeira. Ó, é a cadeira, percebe? Vai quebrar a cadeira. E nem a minha dentadura que tá arranjando, não. Vamos começar então sobre respiração consciente? Perfeito, ótimo. Respiração consciente. Bom, é muito o trabalho da respiração consciente para o ator, ele é fundamental, né? Para você realmente tornar consciente o seu trabalho respiratório, né? Para você manipular ele da forma como você quiser, dependendo da cena que você está fazendo, do jogo que você está fazendo, né? E a respiração consciente, ela tem um elemento muito bom que é quando você torna isso consciente, que é conectar o que o ator está sentindo, ações internas, né, por assim dizer, com coisas que vão acontecer, né, com coisas que vão se concretizar em forma de ações físicas. Então ela faz essa conexão, né, através da respiração. Ela tá ali equilibrando, né, o que o ator está sentindo, né, o que ele está pensando, o que se passa internamente dentro dele, com o que ele vai transformar em ação física, né? Então assim, quando a gente torna consciente esse trabalho da respiração, porque é uma coisa que acontece, né, gente, involuntariamente, é um movimento involuntário do seu corpo.
Mas quando você está em cena e você percebe qual é a intensidade da sua respiração naquele momento, qual é a velocidade da sua respiração naquele momento, o porquê, né, que a sua respiração está daquele jeito, naquele momento específico da contracena, ou de uma cena que você está, enfim, sozinho, né? Dependendo do que você está falando, do que você está querendo fazer ali em cena, a sua respiração ela vai alterar. E quando você torna isso consciente, é mais um poder que você tem em cena, né? Como ator, se torna um poder, porque você manipula a sua respiração para causar o efeito que você quer causar em cena, né? Então peraí aqui, só um minutinho. Você está dizendo que o que eu estou fazendo tem toda influência na minha respiração, certo? A minha respiração influencia. Isso significa que eu também posso chegar no resultado através da respiração? Totalmente, totalmente. Às vezes só pela respiração, sabe? Às vezes você, de fato, não precisa estar agindo, né? Realmente exercendo uma ação concreta, mas a sua respiração é a própria ação física naquele momento, né? Sabe que a gente dá aquele exemplo agora? Faz aquele exemplo do adeus? Sim, faz. Eu adoro ver eles atuando. Não, Sempre estão. Vamos lá, faz. Que é um exercício do Lecoq, né? Do Jacques Lecoq, Sim. Teórico, ele tem uma pedagogia sobre... ele desenvolveu uma metodologia, né? De ensino em teatro. E aí tem um exercício que é assim. Você vai dar um adeus. Vou fazer pra cá, essa câmera aqui. É pra você, né, produção? Pra aqui. Você vai dar um adeus, um simples adeus. Você tá num cais, né, de frente pro mar, tem um navio que vai sair, que vai embora. Você vai dar um adeus para alguém que tá nesse navio. E aí você vai manipular a sua respiração de duas formas diferentes. Você vai fazer uma respiração e depois você vai fazer uma contra-respiração. E dependendo dessa contra-respiração, muda o sentido desse adeus, né? Por exemplo, vou dar o exemplo agora. Eu vou inspirar enquanto eu levanto a minha mão e eu vou expirar enquanto eu abaixo a minha mão. Então vamos lá. Esse foi um exemplo. Um outro exemplo, que é a contra, né? É o oposto disso, a contra-respiração. Eu vou expirar enquanto eu levanto a minha mão e eu vou inspirar enquanto eu desço a minha mão. Olha a diferença, Brasil! Tem uma conotação de tristeza na primeira, vocês percebem? Uma coisa mais densa. Quando eu inspiro, seguro, dou meu adeus, expiro, traz uma conotação um pouco mais negativa, assim, por assim dizer. E o outro, quando eu expiro, subindo a minha mão e desço a minha mão, né? É o contrário, né? Inspirando, já traz uma conotação um pouco mais leve, né? Naturalmente, porque isso é muito Tem um alívio, né? Tem um alívio. Elisa, eu te falo uma coisa. Gente, vou confessar aqui. Eu não vou negar que sou louca por você. Tô maluco por ti. Eu não vou negar. Idem. É isso. Porque é simples. Você fala, mas é tão simples assim, tão sutil. Gente, a arte do ator, ela é a arte da sutileza. A gente trabalha para poder repetir o comportamento humano e convencer as pessoas que aquilo está acontecendo pela primeira vez. Mas aquilo você já repetiu 500. Essa é a arte da sutileza. E essa é a rainha da sutileza. Tô treinando. Mas é isso, né? Da respiração, assim. Principalmente a gente, né, Zé, que trabalha com... Não principalmente a gente, mas é um aspecto muito presente no nosso trabalho, né? Trabalhar nos detalhes, né? Que parece um detalhe, mas tem uma força tão grande, né? Essa questão da respiração, por exemplo. E a gente que trabalha com teatro físico, comicidade física, né? A respiração é um elemento
utilíssimo, fundamentalíssimo, é uma palavra, né? Sim. Que a gente trabalha assim pelo que está também por detrás do significado das coisas, né? A gente quer mostrar para o público a densidade mesmo e a profundidade que existem nesses personagens que a gente está propondo, nas nossas coisas, nas nossas questões, né? A gente quer trazer para o nosso espetáculo, que é a nossa forma de expressão, né? Para o teatro, o que a gente acredita, né? Então a gente vai buscando meios, a respiração é um deles, né? Para afetar o público, para emocionar o público, né? Para matar o público de rir, para fazer o público refletir. Se você dá uma pausa, se você prende a sua respiração, se você traz uma apneia, assim, de prender a sua respiração em um determinado momento estratégico do seu espetáculo, né, do nosso espetáculo, aquilo já já leva o público para um outro lugar, que é o que você está querendo, né? Depende do que a gente quer. Perfeito. Ante essa complexidade toda, e essa profundidade, não é uma coisa de falar assim, eu quero fazer uma coisa profunda, quero fazer uma coisa cabeça. Não, isso está no comportamento humano. São elementos para reproduzir o comportamento humano, o comportamento do dia a dia. O dia a dia, como ele talvez ele não seja tão interessante, mas aquele dia a dia, onde acontece aquela situação, saca, que sai daquela rotina, esse é o nosso elemento. Esse é o comportamento que nos interessa reproduzir, né? Não a vida tal qual como ela é. É uma reprodução, é uma recriação, tá? É isso. Então vamos lá, Lizinha. Gente, isso é falta do sonoplasta, né? Então a gente faz tudo. Meu Deus, podia papai no sonoplasta. Vai ser mais bem, né? Será que a gente dá aquele exemplo da Laila, aquele personagem do Domingo Sem Chuva? Porque eu falei da apneia, eu lembrei disso. Então a gente podia fazer o seguinte, esse exemplo podia mostrar ele. Vamos lá? Vamos fazer aquela mágica? Vamos evocar aqui, senhoras e senhores. Respira fundo, 1, 2, 3, vamos evocar. Laila, faça-se presente. Eu me impressionei eu comigo mesmo. Me impressionei eu comigo mesmo. É isso, né? É um exemplo, né? Desse controle da respiração e o que causa. Porque dependendo do que você quer da cena naquele momento, você entrega para o público também a oportunidade dele criar coisas na cabeça dele. Às vezes você não precisa falar tudo, né? Você sugere algumas coisas e a respiração está aí para isso também, o silêncio, né? O silêncio é um poder, né? Você traz o silêncio, prende a respiração, segura e deixa para o público imaginar o que ele tiver que imaginar, o que ele puder imaginar, o que ele quiser imaginar, né? Ele cria na cabeça dele soluções, ele sente, né? Sente coisas a partir daquilo, porque você está segurando ali, segura e quebra. Respiração consciente. Isso, exatamente. Gente, qualquer coisa que você, dúvida, pergunta, questionamento, provocação, faz um comentário aí no chat, né? Isso, agora, você está assistindo, faz um comentário aí e a gente vai ter algum de nós, que não você, a gente que está aqui necessariamente, que vai estar lá respondendo e tentando clarear para vocês, tá bom? Elisinha, então sobre essa respiração, né? A respiração faz parte de todo ser vivo, né? Vamos aqui filosofar um pouquinho. Todo ser vivo, das plantas, peixes, todos
respiram, né? Todos precisam de fazer essa troca, que é a troca direta com o ambiente, né? É a forma de você estar conectado com o ambiente. Nós todos estamos respirando aqui na China, no Japão, com ou sem máscara. Espero que a maioria que estiver na rua esteja com máscara nesse momento. Então, a respiração, quando eu controlo essa respiração, quando eu torno consciente, faço uso dela, eu poderia estar dizendo que eu estou lançando mão de uma forma de comunicação universal. Sim, completamente. Completamente. É o que todos nós temos em comum. Né? Seria, então, uma das características que todos nós temos em comum. Né? Seria então uma forma de conectar com os outros? Com certeza, absolutamente. Quando você traz, né, Zé, o conceito pra gente aqui no grupo, do que é demasiadamente humano, né? Que é esse lugar que eu estava dizendo naquela hora que eu disse da profundidade das coisas, o que está por detrás das coisas, é a gente tentar resgatar o que é humano, né? Aquele princípio ali de tudo, que é o que nos une, né? Esse adeus, eu posso nunca ter dado um adeus para alguém num navio, eu nunca dei, realmente, né? Mas se eu faço essa mesma cena aqui e na China, tem algo incomum, algo semelhante que todas as pessoas vão sentir, que é o que é demasiadamente humano, né? Que eu acho que a respiração traz isso, né? Perfeito, ótimo. E aí me faz uma outra conexão rapidamente aqui, pensando, olha essa, gente, eu estou aqui absorvendo a inteligência dela. Não, e eu isso. Quando a gente colocando essa questão, né, e eu transpondo para o nosso trabalho da comédia, porque a estrutura da comédia, da piada, você estabelece uma ideia, um raciocínio, e aí, no momento específico, você faz uma quebra. Você coloca uma outra ideia em contraponto a isso. A gente vai aprofundar isso depois, no dia que for falar sobre a estrutura da comédia. Pensando nesse aspecto, a respiração seria um elemento mais sutil para fazer isso, para provocar essa suspensão, não é? Com certeza, sim. É muito possível, né? É muito possível. Quando você torna consciente, aí você pode manipular, né? Você pode manipular. E eu acho que, nossa, tem tantas variáveis, né? Tantas variantes. Variante Scott, gente, pode escolher. Da questão da respiração, que essa sutileza ela pode ser muito certeira, né? Muito certeira. A respiração, como ela faz essa conexão, né, com uma ação interna do ator, como eu estou observando isso que você falou, né? A ação interna do ator com a ação física, e de fato com algum gesto que ele vai fazer, algum movimento, alguma ação mesmo, pode ser só um olhar, né? Pode ser só uma respiração, pode ser só uma expiração, pode ser uma resposta, né? Pode ser né? Eu posso fazer isso, mas eu tenho que querer isso. Aí quando você quer, você estende, você diminui, você dá um grau, você injeta, né? Eu experimentei uma coisa aqui agora, que assim, tipo, eu tava aqui, você tava fazendo, eu tava observando, de repente eu fiz isso assim, né? Nossa! Enquanto eu falava? Experimentando, não era reação a você não. Tá bom. Eu tava experimentando, é sutil, eu tava experimentando. Então quando você realmente esvazia completamente diferente, você tá aqui e fazer. Sim. E o público faz isso com você. Se você estiver conectado realmente com isso, o público faz com você. É um fenômeno que acontece. Sensacional. Você prende a respiração, o público te prende também. Você solta a respiração, você relaxa. O público relaxa. Você vê a plateia fazendo assim, ó. Não é? Sim. É impressionante. Sim. Assim, quando você também está muito afoito, sua respiração está muito ofegante, cria uma outra tensão na plateia. Se é o que você quer, né? Tudo bem. Agora, se não é, você não está consciente da sua respiração, né?
Ótimo, é bom saber isso. A respiração, a forma como você lida com ela, aproxima ou afasta a sua plateia. Completamente. E Porque você tem que saber disso, né? Se você quer aproximar a sua plateia, você está com toda a vontade, mas está com uma respiração que não te senta, a plateia não vai chegar junto na identificação. Mas se você está aqui querendo falar com a sua plateia e de repente você simplesmente volta, olha, você já abre, você está num outro estado de disponibilidade. Seu olhar muda. Perfeito. Você fazendo esse exemplo aí dá para perceber muita coisa. Cara, eu aprendi a fazer isso ontem. É brincadeira. A gente vem ralando já tem um tempo. Mas, Elisa, qual outro elemento que também tem essa capacidade que a gente poderia, você poderia estar aqui expondo para nós agora? Vamos para o impulso? Impulso? Impulso. Eu vou ali me dar uma... Brincadeira. É a primeira coisa. Chega pra cá, a produção tá falando ali. Tá com o negócio da impulso, né? Tem tudo a ver. Uma coisa se conecta à outra mesmo, assim, né? É aquilo que acontece internamente, é um ímpeto interno, né? Eu tava até conversando com o Zé sobre isso, de que eu tinha uma certa dificuldade de falar sobre o impulso por eu achar um pouco subjetivo. Eu sinto, eu percebo no meu corpo, no meu trabalho, né, com teatro, mas eu tinha uma certa dificuldade de falar sobre o impulso, né? Daí que entram os teóricos, né? Os conceitos, aí pega, vai estudar, vai ler, né? Porque você não entende, vai ler. E vai treinar, né? Que é o que a gente faz no nosso grupo. E aí eu fui percebendo, assim, foi ficando mais claro para mim o que é um impulso e como ele é importante, e como ele também é responsável pelas nossas ações físicas, né? Ele precede uma ação física, né? Vem esse ímpeto, é como se aquela ação física ela já existisse dentro do ator, né? E percebendo a ação física não como só uma atividade, uma ação concreta, né? Tipo, pegar uma água, varrer uma sala, limpar, uma ação física, ou uma atividade, né? Agora, a ação física, ela pode também não ser algo corporal, né? Um gesto ou movimento, ela pode ser uma ação interna também. Isso também é chamado de ação física, segundo Stanislavski, né? E aí é importante a gente captar e aceitar os nossos impulsos, né? Principalmente no treinamento, numa sala de ensaio, quando você está montando um espetáculo, quando você está experimentando, né? Deixar vir esses impulsos e dar ouvidos a eles e saber identificar. E às vezes não são nem racionais, né? Às vezes algo acontece, vem um impulso de alguma coisa, você não sabe identificar o porquê daquilo, né? O porquê desse desejo, por que esse ímpeto que me veio agora de fazer alguma coisa, o porquê. Às vezes é irracional, às vezes você não identifica, mas talvez esses impulsos sejam os mais interessantes para sua obra, né? Para o seu espetáculo, para sua cena, né? Então é importante dar vazão a esses impulsos, né? E controlar eles também, né? Porque também, às vezes você chega aqui, né, produção? Aqui, né? Tá bom. Às vezes você está em cena com o espetáculo já pronto, o espetáculo já todo marcadinho, né? Você já está apresentando, já está na repetição de apresentações e esses impulsos não param. Eles não param, porque cada plateia é uma, cada espaço é um, e aí a gente já faz uma conexão com o próximo assunto, que é a adaptação, né? Mas eu não vou nem aprofundar muito agora. Mas esses impulsos, né? Algo que é de dentro para fora, né? Faz essa conexão também com o que acontece, né? Dentro do ator, que às vezes você não sabe o que é, que culmina numa ação, né? Culmina numa... E como é importante a gente dar vazão para esses impulsos, porque eles dizem muito sobre a gente, né? Também. Sim, eu tô pensando... Sobre a nossa relação. Eu estou pensando exatamente nisso. O impulso. As pessoas não lidam com as mesmas emoções, com as mesmas situações da mesma forma.
né? Então, o quanto que o impulso, que é isso que nem está na ação ainda, revela das pessoas, né? Revela do comportamento, né? Uma pessoa, eu estou aqui lembrando, assim, de alguns personagens, de algumas experiências que eu já assisti, que eu já vi, aquele personagem violento, né? Que você olha para ele e fala, meu Deus do céu, a figura está correndo risco, né? E não está escrito na legenda, esse cara é violento. Né? E você olha e percebe, fala, é uma pessoa que lida com o seu impulso de uma forma completamente diferente. Parece que a todo momento ele pode extrapolar aquilo, né? Já aquela cena clássica da mãe lá desesperada, que de repente acha que o filho já foi, e quando vê o filho de volta, depois de uma briga absurda, aí aquele impulso de acolhimento, aquela coisa que está completa, que você olha e fala, cara, isso é por amor. É muito né? comovente. O gesto, a ação nem aconteceu ainda. Ela ainda está ali no clima, né? Estabelecendo esse clima. Então, eu estou aqui pensando exatamente. E assim, quanto mais você está vivendo o presente, o aqui e agora, quanto mais você está imerso naquele trabalho que você está fazendo, teatro é presença, né? Teatro é efemeridade. O que aconteceu aqui já passou, já não existe mais. Quem viu, viu. Quem viveu, viveu. Quem sentiu, sentiu. Né? Então, essa característica, né, do aqui e agora, você tem que se esforçar, eu acho, sabe? Para viver isso. Porque a partir daí, eu acho que os impulsos que vêm são mais verdadeiros, assim. Né? E o impulso, ele traz para o trabalho do ator, para a qualidade do trabalho de ator, uma qualidade de espontaneidade, de autenticidade, né? De sinceridade, integridade. Olha, falei um monte de idade. Não, cara, estou te ouvindo aqui. Falei um monte de idade. Eu ainda estou fazendo um exercício de inteligência. E sabe o que eu penso também? Não pode falar. Você tá só uma coisa. Eu estou de museu levantado. Olha só, só que então o impulso não é um elemento a mais para me preocupar. Ou é um elemento. Porque você lembra que eu estava falando sobre elementos que catalisam? Quer dizer, no impulso já está ligado a minha intenção, está ligado à ação que eu vou executar. Gente, quando eu falo está ligado é porque você escolheu tudo isso, você treinou tudo isso. Estabeleceu você junto com a direção, com o grupo, aquela seria a melhor ação. Então, o impulso, ele é também esse elemento que catalisa tudo isso. Porque quando estava conversando com o Félix, a gente falou que o centro de energia é um banco de dados, né? Vamos dizer assim. Então, uma vez trabalhado essa memória nesse banco de dados, construído isso, o impulso seria aquilo que dá acesso. Que dá acesso, que dá o start. Seria isso? Exatamente isso. Gênio. Gênio! Gênio. O impulso é isso, ele dá start, né, no centro de energia, que dá start nas suas ações, né? É uma sequência, né? O que mantém a cena viva é a sequência de ações internas. Então, o impulso é um impulso que provoca uma ação interna, que provoca uma ação concreta. É um impulso que provoca ação, um impulso ação, um impulso ação. Né? Então, assim, você se mantém vivo, presente em cena, através desses impulsos, né? Agora me vem outra pergunta. Uma outra pergunta aí, para você me ajudar a ficar mais esperto nesse entendimento. Toda ação precede de um impulso, né? Que é aquele estado de você. Agora, igual eu estou fazendo aqui, agora e todo impulso se transforma numa ação? Ação concreta, assim, perceptível? Não necessariamente. Não necessariamente. Às vezes o impulso, ele é algo que acontece internamente e às vezes ele desenvolve, ele culmina numa ação física que não necessariamente é algo gestual, algo perceptível, né? Às vezes é um impulso que, inclusive, pode ser reprimido, né? E ele te causa uma tensão. Ele afeta seu olhar, ele afeta seu sentimento, né? Quando eu falo assim de ação física, que não necessariamente é um gesto, pode ser um sentimento, né?
ele te altera, mas às vezes você não faz alguma coisa, mas o seu corpo já vive aquilo. Então o impulso necessariamente ele não transforma em ação, mas ele afeta o corpo na qual ele age. Não tem como. Se acontecer alguma coisa internamente, alguma coisa externa vai acontecer. Nem que seja uma gota de suor que o bolo coisou bem aqui, ó. Nem que seja um suador aqui, ó, no bolso, alguma coisa vai acontecer, né? Porque tá tudo interligado, né? Perfeito. O que acontece dentro de você se demonstra de alguma forma fora de você, no seu corpo mesmo. Né? Nossa produção, gente, a gente devia ter outra câmera filmando ali atrás, né? A pessoa ela tá se rastejando ali para empurrar a cadeira dele para cá. Para eu poder me posicionar, porque eu fico empolgando aqui, daqui a pouco eu tô na cozinha. Sabe o que eu pensei desse negócio do impulso? Desse negócio aí que chama impulso? Que tudo isso que a gente tem falado aqui é passível de treinamento, por mais subjetivo que pareça ser. Porque, de fato, não é algo físico que está acontecendo em você, né? Então, um treinamento, talvez, para o impulso, né, fosse uma coisa bem livre, assim, né? Deixar esses impulsos reverberarem no seu corpo de alguma maneira, movimentos livres, sabe? Assim, passar um tempo. É isso que a gente faz em treinamento, às vezes, né? Passa o tempo, ele passa 1 hora, 2 horas, treinando, às vezes, uma coisa, uma respiração, treinando né? E para você também entender como funciona no seu corpo, porque não adianta nada a gente estar aqui falando um monte de coisa, se você não experimentar Pode. Se você não experimentar no seu corpo. Então, um treinamento pode ser esse, ir para a sala de ensaio e deixar reverberar qualquer impulso que venha de dentro de você, deixar reverberar no seu corpo, sem julgamento, sem racionalizar. Por que eu estou levantando a mão? Só levantei. Deixar esses ímpetos, né, esses impulsos, extravasarem, saírem, né, irem para fora, para as extremidades do seu corpo, para as periferias do seu corpo, ver o que isso causa, né, fazer esse treinamento, ficar um tempo assim, dar ouvidos a isso. Penso que você não racionaliza. Tá me vendo uma outra coisa aqui? Gente, quando a Elisa fala na sala de ensaio, essa sala de ensaio pode ser sua cozinha, pode ser a copa, pode ser a sala de estar, pode ser a varanda e o banheiro. Sim. Onde você quiser. O espaço é o espaço. É onde eu falo isso porque a gente já trabalhou muito tempo assim. Não é necessariamente a sala de ensaio, fundo de quintal. É o espaço que a gente tem, é o que a gente vai usar. Agora eu estou pensando nesse lugar, né? O impulso, a potência desse impulso que está por trás, ao ponto da pessoa sentir o que ela pode fazer e ela contém isso, né? E ela compreende isso quando ela descreve a ação, quando passa pela ação, né? Necessariamente na hora, o que ela devia estar buscando como não fazer aquela merda, né? Como não se permitir aquele ato de violência, né? Então, como o impulso, ele realmente precede as ações e às vezes, pensando na vida prática do dia a dia... A não ação, né? Exatamente. A não ação, e se você ficar mais atento, você pode evitar fazer umas merda na vida. Identificar, né, os seus impulsos. Eu falo isso porque às vezes eu perco, isso é passado, né? No passado, às vezes eu perdi o controle exatamente por isso, né? Quando eu vi, eu já estava agindo, já estava fazendo. Isso não estava consciente, né? E movido por uma emoção que depois eu ficava pedindo desculpa para as pessoas. Desculpa que eu fiz aquilo, primeiro não devia ter falado daquele jeito. O que eu falei não estava errado, mas a forma como que eu falei, isso fez parte da minha vida há muito tempo. Agora é passado. Eu sou um outro homem, uma nova pessoa. Sou Zen. Zen Mané. Não, Zé, e assim, esse impulso, né, ele é algo espontâneo, né? É difícil você controlar o impulso, ele é algo que acontece internamente, espontaneamente, né? E varia de acordo com o seu dia, com o que você está vivendo, com o que você já tem de referência, né?
Varia muito. Lembra aquele exercício que a gente fez na nossa pesquisa, que chama O Silêncio que Antecede a Palavra? Que a gente fez a pesquisa, a gente fez um exercício que era contar uma história triste e contar uma história feliz, uma história alegre. A mesma história com intenções diferentes. Sim, né? Que a gente contou. Isso. Eu pedi pra galera. Gente, esse exercício não é invenção nossa, é uma adaptação de um exercício que eu aprendi com o Grupo Lume, que é um dos amigos lá de Campinas, que são pesquisadores geniais. Eu pedi para vocês escolherem, trazer na vida de vocês uma experiência real. E aí a gente já vou colocar e vou propor que as pessoas façam também, pode ser? Claro. Então você vai escolher uma história que você acha uma história divertida, que aconteceu na sua vida com um amigo, o que for. Mas que você, de alguma forma, essa história, você tenha propriedade sobre ela. Não precisa ser longa. Uma história alegre, divertida, que em geral, quando você conta, as pessoas se divertem, riem, enfim. Eu estou falando isso porque não precisa ser necessariamente engraçada. E você vai escolher uma história triste. Triste mesmo, aquela história que até eu evito contar porque eu me deixo no astral, mas enfim. O que você vai fazer? Você vai fazer esse exercício. Você vai contar essa história alegre ou a triste, você escolhe primeiro. Não precisa ser para o mesmo grupo, porque nessa hora que você estiver contando, você vai deixar um caderninho e logo em seguida você vai anotar as características, o que acontecia dentro de você. Como é que seu corpo se sentia. Então você vai contar, por isso que é uma história que você conheça, domine, para você, enquanto conta, observar o que passa dentro de você. Passa, tudo que passa. Eu me senti alegre, me senti expansivo, estava divertido, enfim. Não importa, sem autocensura. Você vai traduzir esse estado interno em palavras, ok? Anotou, guardou. Aí você vai contar a história triste. Vai botar para fora e vai fazer a mesma coisa. A mesma coisa. Não precisa ser com o mesmo público, pode ser com outros amigos, pode ser no outro dia. E você vai anotar como é que você se sentiu quando contava aquela história triste. O que passava dentro de você. Quais os elementos que estavam te dominando. Como é que estavam os seus impulsos, como é que estavam os seus pensamentos, como é que estava a sua disposição, como é que estava o seu centro de energia, enfim. Tudo isso que vem falando, é hora de você experimentar e perceber se havia mudança. É verdade, o meu centro, quando eu estava contando aquela história, ficou tão pequeno, tão uma cor tão pesada. Quando eu estava contando história alegre, ficou, enfim. Você vai observar tudo isso, ok? Feito isso, você vai comparar o que tem de oposição em um com o outro, tá? E quais os elementos que se repetem são complementares. Os que se repetem, tudo bem, não é o que mais nos interessa. Os que são os opostos, né? Aqui eu estava sentindo uma... muito legal esse exercício. Aqui eu estava para baixo, eu estava isso. Aí o que você vai fazer? Feito, estudado esses elementos, você vai pegar aqueles elementos que fazem parte e que levaram o seu corpo naturalmente àquele estado que diz respeito à história alegre, e você vai reproduzir no seu corpo enquanto você conta a história triste, tá? Olha só que barato, olha que legal. Então, se antes a história triste deixava meu corpo tenso e agora eu sinto uma alegria, um estado diferente, eu vou usar isso na história triste. E vice-versa. Quando eu for contar a história alegre, eu vou usar os elementos tristes. Gente, vou falar muita coisa não, mas você vai ficar surpreso como não é o que a gente diz que torna aquilo uma coisa engraçada ou não, divertida, tensa ou pesada. Não é necessariamente o que você diz, mas é como você diz. E aí esses elementos que você vai usar internamente vai mudar, vai alterar o seu como, tá ligado? Faz essa experiência, faz e você vai ver quanta coisa que você vai descobrir. Você vai ver quanto de potência que tem por trás disso, principalmente comparando com todos esses elementos que a gente vem falando todos esses dias. É muito revelador esse exercício. Nossa, foi assim uma experiência
divisora de águas, porque a gente vivenciou aquilo no corpo, né? E observando o outro também, é muito importante se observar também. Aí o impulso é um desses elementos, né? Internos, que você começa a direcionar, começa a entender, né? E aí você vê que a história triste e a história alegre, elas têm o mesmo princípio, né? Que é o silêncio, é o vazio, é o nada. E a partir dali você vem pra cá ou você vai pra lá. Sim. Né? Aí você manipula isso, você como ator. Né? É o ponto de partida, né? E eu sugiro uma coisa então, faça isso, combine com um amigo, e quando você estiver fazendo, ele observar você, um amigo, uma amiga e vice-versa, fazendo com as outras pessoas, isso pode ser enriquecedor. Ou faça com o seu grupo, enfim. Se não tiver ninguém, filma. Filma, experimenta, coloca num canto lá, assim as pessoas ficam sabendo, e depois você vai perceber esses elementos, tá bom? Agora, se for fazer com as pessoas hoje em dia, enfim, usa máscara, tá? Ou então, manter a distância. Mantenha a distância, mantenha a distância. Mantenha a distância, mantenha a distância. Não enfie a mão na boca. Então, olha só. Então, que legal, Luizinha. Falamos então sobre adaptação agora. A adaptação não falamos ainda. Já vamos puxar. Mas de adaptação eu entendo. Já adaptei vários textos, eu já adaptei várias coisas. Eu já. Não é disso que está falando, né? Se você está pensando que é isso, não. Nossa. Tem como está, tem não, né? Está seguido, né? Senão eu ia pedir para tirar isso aqui. Não, meu bem. Isso vai. Isso vai ficar. Não é isso não, José. Adaptação. Adaptação no sentido da gente, como ator ou como personagem, se adaptar mesmo, né? Se adequar aos diversos estímulos externos que podem e vão acontecer, ou durante a sua apresentação, ou durante o seu processo de pesquisa, de estudo ali com o seu personagem. Por exemplo, às vezes você tem algumas às vezes tem características do seu personagem que você não concorda, por exemplo. Algumas opiniões lá naquele personagem que você está estudando que você não concorda, ou você não se identifica, ou você não entende, né? Às vezes é um personagem muito distante da sua realidade, enfim. Você, como ator, como você vai interpretar aquele personagem, você precisa se adaptar a ele, né? Então você, ator, se adapta ao personagem, né? Essa é um exemplo só, né? Assim também as semelhanças, né? Elas vão se adaptando entre si, entre você e o personagem. E tem também um outro nível de adaptação que é você, ator e plateia. Você, ator e personagem, ator-personagem, né, em cena, e a plateia também. Porque cada público vai ser um público. Cada apresentação é única, né? Então, podem acontecer diversas coisas. Os públicos variam muito, né? Assim como todas as outras questões de encenação, né? Tudo relacionado à encenação, a luz, o cenário, a sonoplastia, a equipe técnica, né? Tudo que está ali ao seu redor podem surtir efeitos, estímulos variados que vão interferir na sua interpretação. Então você tem que ter essa capacidade, né? A capacidade de se adaptar mesmo, de se colocar, na verdade. Eu fico engraçado toda vez que fala, não sei porquê, eu até comentar com você antes, toda vez que fala sobre a palavra adaptação, eu lembro sempre do camaleão. Sabe o camaleão, aquele bicho? Sim, muito bom. Que se camufla nos lugares, que se transforma, que se adequa a cada ambiente para poder se proteger. Me vem esse exemplo. Mas agora você está contando aí, eu lembrei de uma galera que eu gosto pra caramba. Você lembra das Andas? Mas agora você está contando aí, eu lembrei de uma galera que eu gosto pra caramba. Você lembra das Andas? Também, mas não é eles não. A Andaime. Maravilhosa. A Andaime, um grupo de teatro que faz performances, faz espetáculos de rua. Eles são uns pesquisadores fabulosos. Nossa, tem a de adaptação deles fortíssima. Exatamente, assim, vendo um espetáculo deles uma vez, gente, na rua, com toda uma partitura já estudada, com todo um desenho do espetáculo.
e simplesmente uma pessoa, uma moradora de rua que estava lá, adotou uma das atrizes. Adotou uma das atrizes, queria cuidar da atriz, queria cuidar, porque se comoveu com a personagem da figura. E ela simplesmente, é isso, eles adaptam o espetáculo se encaixa a partir do ator. E necessariamente aquela ação não vai mudar a narrativa do outro, mas aquela pessoa traz e trabalha, é uma coisa... É um ajuste, né? Eu estou pensando aqui nessa adaptação, no seu caso extremo, né? Que é o caso dos meninos do andaime, que se propõe a isso. Se propõe, então na rua, né? Então, na rua, e não trabalha com a dramaturgia fechada, né? Trabalha com uma dramaturgia aberta. E aí isso é mais ainda o extremo da situação, né? Exatamente. E isso é treinamento, né? Isso é fruto de treinamento também. Porque existe uma elasticidade que tem que ter, né? Dentro dessa dramaturgia, dentro da sua relação com aquele espetáculo, ou até mesmo com o teatro. A gente que faz comédia, às vezes, por exemplo, vou contar um exemplo, aquele dia que acabou a luz. Acabou a luz, gente, num teatro aqui de Brasília, que chama CCBB, a gente estava no meio de um festival. Aquela tensão de festival, aquela coisa, teatro lotado, parari, pompom, e a gente, né, ali dando tudo de si, sangue no olho, e a luz do teatro acabou, fez pum. Deu pane na mesa de luz. Foi pane. Pane na mesa de luz. Gente, estávamos apresentando o Sonho de uma Noite de Verão, que vocês vão ver várias cenas nos próximos Vamos ver o espetáculo todo, né? Vamos ver o espetáculo todo, exatamente, nos últimos 3 vídeos. E aí, a gente ficou... O Zé, que é nosso diretor, estava enlouquecido lá na mesa de luz. A gente só via ele assim, ó, pulando de um lado para o outro, tentando resolver o que tinha acontecido, junto com a equipe técnica lá. E a gente em cena. E 350 pessoas olhando pra gente assim, ó. Na verdade não estava olhando, porque estava dando pane, né? Tava aquela coisa, aí eu botei a cabeça para fora e falei, galera, deu pau! Deu pau! Mas é essa beleza que eu vejo nessa elasticidade que você, quando você está muito apropriado daquilo que você está fazendo, tem esse espaço para fazer esse tipo de coisa. O Zé saiu lá da mesa de luz e falou pra gente, pros atores e pra plateia. Gente, deu pane na mesa de luz. Estamos resolvendo. Ficou tudo às claras, entendeu? Então não tem esse joguinho de tentar esconder pro público o que está acontecendo. Gente, todo mundo viu, foi um negócio, acabou a luz, né? Enquanto o Zé estava lá tentando resolver a questão da luz, a gente em cena também, assim como o Zé se adaptou lá, a gente também se adaptou aqui em cena. E a Kelly, nunca vou me esquecer disso, foi muito bom. A Kelly, eu não lembro como é que foi, acho que foi eu que falei assim, faz alguma coisa aí. E a Kelly começou a dançar diferentes estilos musicais. E foi genial. Aí a plateia, country. Aí a Kelly, Aí a plateia, não sei o que, ela, dança espanhola. Gente, foi isso que aconteceu. Nós 4 ali, tentando também não deixar o público cair, a energia cair, a gente estava fazendo uma comédia. A gente podia simplesmente falar, ser aqueles atores bem, né? Então acabou a luz, vou sair, então. Aí sai. Não, a gente não abandonou o palco, né? Assim como a equipe e o diretor não abandonaram a gente também. Então tava assim, foi um grau de adaptação altíssimo, altíssimo. Foi assim, de muito aprendizado. E foi incrível, né? Porque quando arrumou tudo que voltou, vocês ainda tiveram a presença de improvisaram o espetáculo rapidamente, refizeram o espetáculo para ler os pontos principais, retomou. Rememorou, vamos relembrar. A gente fez rapidinho, né? E aí chegou no final, continuou como se nada tivesse acontecido. Resumo da ópera, muita gente veio dar parabéns, porque achou lindo o espetáculo e amou essa parte do espetáculo, que parecia um improviso. A gente está até pensando em repetir. As pessoas
Não acreditava. E é claro, você, o que eu costumo falar, que cada um vê um espetáculo, né? Cada um vê um espetáculo diferente, vê o seu espetáculo, se apropria dele diferente. Não cabe a mim virar a boca e falar, não, o espetáculo você viu, não é o espetáculo. Se para ele aquilo foi, que continua sendo, foi, né? Não vou sair justificando. Mas foi incrível, porque muita gente me dá parabéns, falou, cara, aquilo é genial, é muito bem dirigido. E a gente pensando assim, nossa, ainda bem que a gente trabalha impulso, adaptação, inspiração consciente, ação e reação, foco, ainda bem que a gente trabalha tudo isso. Mas é exatamente esse lugar. Gente, é disso que a gente está falando. Eu sei que não tem como vocês responder, mas eu gosto de perguntar, tá ficando claro? Tá fazendo sentido para você? Diz para mim, assim, quando eu pergunto isso, como é que reage seu corpo com seus impulsos? Mas tem um detalhe, eu vou continuar insistindo, duvida do que a gente está falando, tá? Duvida, porque isso vai te levar a experimentar e ver se isso é de verdade. Só você, testando, experimentando, você vai poder falar realmente aquela galera lá das antas, aquela galera das emas não, das antas. Depois, uma hora, eu vou explicar para vocês por que celeiro das antas. Agora não, vou deixar suspenso. Vou criar uma conexão para depois. Mas busca experimentar isso. Busca ler mais. Tem vários autores que falam sobre isso, sobre tudo isso. A gente está falando aqui a partir de um lugar de prática, gente. A partir de um lugar de exercício. Um lugar, a gente se apropria pela prática e pela necessidade, né? Por ter a necessidade, a gente vai atrás, como diz o outro. Nada melhor do que a fome para fazer o sujeito agir. Então, a nossa fome de querer fazer um trabalho legal, a nossa fome de querer compartilhar, a nossa fome de divertir nossa plateia com um jeito, com o mínimo de autenticidade, é que mobiliza a gente a fazer tudo isso, tá? E a gente vai dar prosseguimento nos próximos encontros. A programação do Mosaico continue, fique atento. Se você tiver alguma questão que te mexeu profundamente, vai nas nossas redes sociais, tipo... Pega o nosso Instagram mesmo. Estragão? Instagram do Celeiro das Antas. Celeiro das Antas. E o Facebook também. facebook.com/Celeiro das Antas. E o YouTube também. YouTube. Celeiro das Antas. Gente, esse programa é muito original, né? Muito original. Ela não esqueceu. O Facebook. Ela tá ali falando do Facebook. Falei. O Facebook, a gente falou Facebook. É o teleprompter. É a Kelly que tá dirigindo a gente aqui, esses vídeos todos. Mentira, gente. Sim, ela tá dirigindo, ela fica assim. Não, pula, cata aqui, puxa a cadeira. Ela fica dizendo, puxa, sai você. Empurra, vai. Não, parece um bloco de carnaval. E vai, em cima, embaixo, puxa, embaixo, vai. Olha pra cá, vai no freio, pega, Então é isso, opa, bem lembrado. Galera, Elisinha, despede aí então da galera. Bom, gente, muito obrigada. Eu amei falar sobre esses assuntos. Eu amo falar sobre esses assuntos. É um assunto que está no nosso cotidiano de ator. E se você se identificou, procura a gente mesmo, manda mensagem, comenta, segue a gente no Instagram. E quando tudo isso passar, a gente se encontra no teatro. Isso. E aí a gente vai querer ouvir de vocês como é que foi todo esse processo. Aproveita esse período aí da pandemia, que ainda deve durar mais um tempo, e começa a fazer uma prática. Monta aí no fundo do seu quintal, monta aí na varanda da sua casa, no apartamento, na varanda do seu estúdio. Começa a treinar, começa a brincar, começa a se divertir. Faça teatro. Tira esse corpo desse lugar cômodo. Qualquer dúvida, fale com qualquer um de nós. Estamos prontos para te servir. Vocês com aula final, te servir. Eu e 007. 007 fora. Muito sensual. Sensualidade tem que entrar no nosso treinamento. Precisa. Está precisando. Então, vamos lá, galera. Vamos nos despedindo. E para sair, nada melhor do que